Salve, YouTube! Então, divos e divas, faz um tempo, né? Mas assim, tô meio sumida, mas não tô morta e muito menos parada. Então eu queria trazer esse vídeo pra, tipo, atualizar vocês do que tá acontecendo na minha semana. E principalmente, tipo, o que aconteceu nesses últimos dias, essas últimas semanas que eu fiquei meio ocupadaça do trabalho. Então, galera, basicamente eu tava trabalhando em algumas provas do governo. Eu trabalhei no Enem e eu também trabalhei na prova paulista, que normalmente a gente chama de Saresp mesmo. E assim, foi muito caos na minha vida, porque eu estava em outro ambiente escolar que eu não conheço. Então foi foda, porque eu tive que lidar com pessoas, eu tive que lidar com situações que eu não queria lidar. Mas tudo bem, a vida não é um morango, né? Eu sei muito bem que às vezes a gente tem que passar por esse tipo de coisa. E teve algumas situações bem pontuais durante essas provas e quando eu estava trabalhando nisso, que foi algumas discussões, alguns impasses, e eu senti que mesmo eu tendo que me posicionar, eu me posicionei bem, e eu também queria pensar que isso é uma evolução de mim mesma e eu preciso falar e eu preciso registrar, nem que seja só pra mim mesmo ver no futuro e lembrar, nossa, isso aconteceu e eu agi dessa forma e eu agi de um modo melhor do que eu esperava. Então, além disso, né, além de eu aplicar essas provas, esses últimos dias foram de trabalhos online, eu tive que trabalhar muito em casa e foi uma das coisas mais maçantes que eu tive que fazer. Eu vi minha casa virando de cabeça pra baixo e eu sem forças pra mim conseguir arrumar, pra mim conseguir me colocar nos trilhos novamente, na onde eu estava, e eu nunca deveria ter saído, sabe? Então, eu meio que tomei esse ponto que eu estava muito pra baixo e me senti pra baixo, assim, realmente senti o que eu deveria, o que eu tava sentindo no momento. Eu não fiquei me julgando, eu não fiquei meio pá comigo, eu passei por isso, mas agora eu já meio que dei um jeito nas coisas que estavam me dando esse impasse, eu acho. E assim, eu acho que tá dando tudo certo agora, mas ontem eu achei que tava dando tudo errado e, tipo, antes de ontem eu achei que tava dando tudo certo também. Então, a vida adulta tem sido uma montanha-russa pra mim mesma. E eu conviver comigo mesma tá sendo mais maluco ainda. Estar sozinha aqui, olhando pra uma câmera e falando comigo mesma. Falando de mim e sobre como eu me sinto principalmente. Isso é novo pra mim, isso é incrível porque eu consigo ter um momento comigo que eu não tinha antes, sabe? Me observar com mais carinho, sem muito julgamento, porque eu sei que agora eu ainda estou aprendendo, sabe? Faz pouco tempo que eu mudei, estamos há 4 meses, vai fazer agora no dia 20, 4 meses que eu mudei de casa e 4 meses de muito aprendizado, 4 meses de alguns perrengues, 4 meses de eu montando a dedo, pagando com as minhas próprias mãos, com os meus próprios dinheiros, com o meu próprio esforço, tudo que eu tenho, tudo que eu me alimento, tudo que eu consumo, internet, luz, gás, tudo isso, tipo, vem de mim, do meu bolso pra mim mesma. E tá sendo foda esse momento pra caralho. E eu tenho me deparado com algumas situações que eu tô sendo colocada em prova, sabe? Eu mesma, minha sanidade mental tá sendo colocada em prova. E assim, é isso, né? Mesmo que eu esteja sendo colocada em prova, eu não vou cair nunca. E eu vou dar sempre o meu melhor. Mesmo que o melhor seja o pior pra mim mesma depois. Porque em alguns momentos dessa semana eu senti que eu poderia ter dado muito mais de mim, mas no momento eu estava extremamente cansada. E agora eu olho pra mim mesma, assim, uma semana de diferença e eu tenho um pouco de empatia, coisa que eu não faria antes. Porque se cobrar realmente é uma das coisas que eu tenho mais feito na minha vida inteira. Se cobrar e se culpar. Olha que maravilha, né, gente? Mas eu acho que eu consigo mudar isso a partir dos meus pensamentos, a partir das coisas que eu falo pra mim mesma, a partir do momento que eu ligo essa câmera e eu quero me exaltar e observar os meus erros, observar as coisas que eu fui não tão legal, em que eu posso melhorar. E não julgar eu mesma. Eu deixo isso pra vocês.
E assim, eu tô com muita coisa pra falar, então sempre que eu abrir essa câmera vai vir 365 mil assuntos. E como eu falei, não importa, porque isso daqui é um diário pessoal e eu tô gravando essa merda pra que 10 anos na frente eu observe isso e lembre de como eu já era foda. Mas que eu vou ficar mais ainda. Tudo vai dar certo. Muito obrigada, gente, por ver esse vídeo. Vai ser rapidinho mesmo, mas eu não tô nem aí. É isso.